Olá, aluno de Logística, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, agora na competência 3, conhecendo as informações básicas de comércio exterior em termos de entidade internacional e blocos econômicos. Teremos como base tecnológica Organização Mundial do Comércio, Sistema Geral de Preferências, Sistema Geral de Preferências Comerciais, além dos blocos econômicos como União Europeia, ALAD, NAFTA, Mercosul, entre outros. Sobre a Organização Mundial do Comércio, é uma organização que lida com regulamentação de comércio entre países membros, fornece estrutura de negociação, formalização de acordos comerciais e um processo de resolução de conflito entre as partes. A OMC, em linhas gerais, tem como objetivo o seguinte: supervisionar a implementação de regras acordadas no âmbito do Sistema Multilateral do Comércio, atuar como fórum de negociações comerciais, proporcionar mecanismo de resoluções de controvérsias, supervisionar as políticas comerciais dos 153 países membros, fornecer assistência técnica e curso de formação para países em desenvolvimento, desenvolver a cooperação entre organizações internacionais. A ANCTAD dedica-se a negociar com os países subdesenvolvidos, reduzindo os direitos aduaneiros e aos produtos manufaturados exportados pelos países subdesenvolvidos. E o Sistema Geral de Preferência, conhecido como SGP, possui as seguintes características: unilateral, não recíproco. Os outorgantes concedem tratamento tarifário preferencial, sem, contudo, obter o mesmo tratamento em contrapartida. Ele também é autônomo. Cada outorgante possui seu próprio esquema, que contém a lista de produtos elegíveis ao benefício, respectivas margens de preferência, redução de tarifa alfandegária e regras a serem cumpridas para a concessão do benefício, tais como regras de origem. É também temporário. Cada esquema é válido com prazo determinado. Mas, historicamente, os outorgantes têm sempre renovando seus esquemas. Autorizado no âmbito da Organização Mundial do Comércio, por meio de cláusula de habilitação por tempo indeterminado. Sistema Geral de Preferências Comerciais. Este acordo passou a vigorar em 1989, tendo sido assinado definitivo por 40 países. Em Belgrado e Iugoslávia. Atualmente conta com 43 países participantes outorgantes. Por meio do intercâmbio de concessões comerciais entre seus membros, o Sistema Global de Preferências Comerciais objetiva promover e ampliar os laços comerciais entre os países em desenvolvimento da África, Ásia e América Latina. Não somente o benefício próprio, mas também benefício do comércio global. Através do comércio exterior, os participantes do Sistema Geral de Preferências Comerciais aspiram a incrementar sua participação na economia global, assim como no Brasil, o acordo entrou em vigor em 1991, sob os tratados e acordos internacionais. O que eles podem proporcionar, aos países membros integrantes? Estabilidade, ou seja, previsibilidade, diminuição dos riscos e custos de contrato, pois está tudo claro e tudo acordado, tudo que foi negociado por ambas as partes. Maior rentabilidade das transações internacionais. E a questão de segurança jurídica também é super importante nos acordos entre os blocos econômicos, proporcionando menores custos na transação. Sobre os processos de integração comercial internacional, é importante saber as seguintes definições. Zona de preferência tarifárias consiste apenas em garantir níveis tarifários preferenciais para o conjunto de países que pertencem a determinado tipo de mercado. Zona de livre comércio. Quando os países parceiros reduzem ou eliminam as barreiras alfandegárias, tarifárias e não tarifárias. Zona de livre comércio.
Quando os países parceiros reduzem ou eliminam as barreiras alfandegárias, tarifárias e não tarifárias, que incidem sobre a troca de mercadorias dentro do bloco. Este é o segundo estágio no caminho da integração econômica. União aduaneira. Momento em que os Estados-membros, além de abrir mercados internos, regulamentam o seu comércio de bens com nações externas, está funcionando como um bloco econômico em formação. A União Aduaneira caracteriza-se por adotar uma tarifa externa comum, a conhecida TEC, a qual permite estabelecer uma mesma tarifa aplicada a mercadorias provenientes de países que não integram um bloco. Mercado comum. Um processo bastante avançado de integração econômica, garantindo-se a livre circulação de pessoas, bens e mercadorias. Ao contrário da fase da União Aduaneira, quando o intercâmbio restringe-se apenas à circulação de bens. União Econômica e Monetária. Constitui o estágio mais avançado do processo de formação de bloco econômico, contando com uma moeda única e um fórum político sobre os principais blocos econômicos. Os blocos econômicos são associações entre os países que visam facilitar o comércio entre si, buscando a redução ou eliminação dos impostos cobrados nas importações e exportações durante as transações comerciais. E quais são os objetivos para que os países se integrem a algum bloco comercial? Integração econômica e social. Influência comercial, porque vários países juntos eles têm maior poder de barganha para penetrar em outros comércios internacionais, facilitar o comércio entre países membros, reduzindo um pouco a burocracia e as tarifas e exigências alfandegárias, redução ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias. União Europeia é uma união econômica e política de 28 Estados-membros independentes, situados principalmente na região da Europa. A União Europeia tem suas origens na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e na Comunidade Econômica Europeia. Nos anos que se seguiram, o território da União Europeia foi aumentando de dimensão, através da adesão de novos Estados-membros, ao mesmo tempo que aumentava a sua esfera de influência através da inclusão de novas competências políticas. NAFTA, tratado entre os países México, Canadá e Estados Unidos, formado em 1991, é considerado bastante desigual devido à disparidade entre a economia dos Estados Unidos e do México. A NAFTA é um tratado sobre as leis internacionais, sobre a ALADE, Associação Latino-Americana de Integração. É um organismo intergovernamental que visa contribuir com a promoção da integração da região latino-americana, procurando garantir seu desenvolvimento econômico e social. Este é também o maior bloco econômico da América Latina e conta como membros os países Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, entre outros. Sobre a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, foi uma proposta feita pelo presidente dos Estados Unidos com o objetivo de eliminar as barreiras alfandegárias entre os 34 países americanos, exceto Cuba devido aos seus embargos políticos, formando assim uma área de livre comércio. Esse bloco entraria em vigor em 2005, porém vários pontos divergentes foram apontados em novas reuniões, tendo como consequência o fim da negociação. União das Nações Sul-Americanas. É uma organização intergovernamental composta por 12 países da América do Sul. Foi fundada dentro dos ideais de integração sul-americana multissetorial entre Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Guiana, Suriname e Venezuela. Panamá e México também participam. O objetivo principal da Uniasul é proporcionar a integração entre países da América do Sul. Esta integração ocorrerá nas áreas econômica, social e política. Dentro desse objetivo, espera-se uma coordenação e cooperação maior nos segmentos de educação, cultura, infraestrutura,
energia, ciências e finanças. É bom lembrar que não aderir a um bloco econômico pode ter consequências negativas. Especialistas afirmam que, numa economia globalizada, as relações comerciais tendem a se fortalecer em blocos econômicos. Outro aspecto que pode prejudicar o desenvolvimento de uma nação são as possíveis represálias impostas por países integrantes de algum bloco. Vamos falar aqui um pouco sobre BRICS. Não se trata de um bloco econômico. Na verdade, é uma cooperação entre Brasil, China, Índia e África do Sul. As relações bilaterais entre os países da BRICS, como é conhecida, têm sido conduzidas principalmente com base nos princípios de não interferência, igualdade e benefício mútuo. O objetivo é que os países em desenvolvimento se articulem buscando formas de aumentar sua participação nos rumos econômicos do planeta, bem como uma maior inserção na política internacional, seja por meio de uma participação mais relevante em organismos multilaterais, seja reforçando entre si posicionamentos e parcerias comerciais e tecnológicas. Bom, queridos alunos, chegamos ao fim de mais uma competência e convido vocês para a nossa próxima competência 4. Até logo!